Olá, estudantes da EJA, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Patrícia, estou com o componente curricular de Ciências Humanas para as turmas do EJA, fase 1 e fase 2. Na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar sobre a vida no campo e na cidade. Vamos ver um pouco a respeito, do conceito que é campo, que é cidade, como é o hábito de vida, o lazer, o trabalho, tá? A questão da moradia, nesses dois espaços. Mas eu lembro que na nossa última aula, eu havia deixado um desafio para vocês, para que vocês desenvolvessem o grafismo. E aí, todo mundo fez essa atividade? Chaminézinho fez, Chaminézinho já trouxe, inclusive, tá? Eu já corrigi a atividade de Chaminézinho, perfeita a atividade, e espero que você, aí em casa, também tenha desenvolvido a atividade. Para abordar esse tema, trouxe aqui um conceito que trabalhamos também em uma aula anterior, o conceito, do espaço geográfico. Esse espaço geográfico onde teremos a presença, do campo, da cidade. Por meio dessa representatividade das imagens, vocês já conseguem perceber qual a característica do campo e quais são as características da cidade e perceber que existe uma interdependência entre eles. Então, olhando aqui, a primeira imagem e a parte aqui inferior, a gente consegue perceber que temos uma imagem voltada à cidade. Muito bem. Por quê? Por que essa diferença da cidade? Porque é onde a gente tem edifícios, shoppings, uma quantidade muito grande de moradias. É onde a gente tem um fluxo de veículos muito grande, o comércio, a indústria, tá? Diferente do campo, onde a gente olha aquelas duas últimas imagens e percebemos que a quantidade de residências, é muito pouca, é uma espaçada da outra. Predomina a agricultura, a pecuária, o extrativismo. A gente tem uma pequena quantidade, de veículos. E quando a gente fala desse espaço campo, cidade, essa última imagem, ela representa bem esses dois espaços convivendo, um próximo ao outro. Então, a gente aqui do município de Paulista pode ter estudantes do EJA, por exemplo, que more na cidade, mas também pode ter estudantes que moram na área rural aqui do município. E que a gente precisa o quê? Ter essa convivência, porque tanto as pessoas que moram no campo, quanto aquelas que moram na cidade, eles vão contribuir um com o outro. Aqui a diferença, um conceito bem didático, bem simples do que seria o campo, que é a parte rural de um município, a cidade, que é a parte urbana de um município. Vamos analisar a frase abaixo e depois justificar. A cidade precisa do campo, assim como o campo precisa da cidade. O que é que vocês acham? Eu já dei um spoilerzinho anteriormente, não foi? Será que a cidade depende do campo e o campo depende da cidade? O que é que você acha, Chaminézinho? Será que o pessoal aqui do estúdio também, acha que essa frase aí, ela tem coerência? Ó, tá todo mundo ali dizendo que sim, que a cidade e o campo, eles estão aí mutuamente precisando um do outro. E essa imagem, ela vem para confirmar essa frase, tá? Para justificar essa frase que a gente acabou de analisar. Então, aquela representação, ela traz, o campo fornece à cidade o quê? O campo vai fornecer à cidade matéria-prima, o campo vai fornecer à cidade alimentos. Então, quando a gente olha ali o nosso café da manhã, o nosso almoço, o nosso jantar,
né, que observamos ali frutas, legumes, o milho, o feijão, né? Identificamos que boa parte desses alimentos, eles são provenientes de onde? Do campo. Eles são provenientes da zona rural. Assim como a gente precisa desses alimentos do campo, o campo também vai precisar do que é produzido aqui na cidade, do que é produzido aqui na área urbana, como, por exemplo, produtos industriais, produtos aí voltados à atividade comercial, aos serviços, tá? Então, existe essa interação entre esses dois grupos, entre essas duas áreas do campo e da cidade. Porém, quando a gente analisa esse campo, a gente percebe que ele passou por grandes transformações, por mudanças. Porque até então, o que era que predominava no campo? Aquele trabalhador, né, rural, utilizando de algumas ferramentas ainda bem tradicional, a enxada, a pá, indo ali desenvolver a sua agricultura, desenvolver a sua horta, por exemplo. E hoje, né, com todo esse avanço tecnológico, a gente consegue perceber que chegaram maquinários no campo. E quando esses maquinários chegam ao campo, entra num processo migratório daquela população, né, que estava ali no campo, trabalhando com as suas ferramentas mais tradicionais. Ela se vê ali meio que agora, eu vou trabalhar em quê? De que forma? Se eu estou vendo que no campo está chegando máquinas, né, computadores, ferramentas cada vez mais sofisticadas, então muitas vezes o homem do campo percebe, pensa e diz, e agora eu vou ter que ir para a cidade. É quando, olhando esse gráfico, a partir da década de 60, a população do campo, ela passa a ter aquela redução, porque até a década de 60, aqui no Brasil, predominava o que? Uma população rural. Devido ao êxodo rural, devido à saída do homem do campo para a cidade, essa população hoje, ela é predominantemente urbana. E aí a gente já pode falar que mais de 85% da população, ela é urbana. Por esse fato dessa população estar, né, em sua grande maioria aqui nos grandes centros urbanos, vai ocasionar alguns impactos negativos, como, por exemplo, o inchaço urbano, né, o crescimento desordenado das cidades, um crescimento que passa por uma má gestão, na sua grande maioria, né, no planejamento urbano, onde as casas elas começam a serem construídas de formas irregulares, né, as moradias irregulares, o desemprego, a presença de trabalhadores informais, congestionamento, uma ausência do saneamento básico, dentre outros, né, problemas que a gente vai verificando nos grandes centros urbanos. E por quê? Porque as cidades elas não estavam preparadas para receber um grande número de pessoas para residir, para trabalhar aqui. Porque essas pessoas estavam no campo, tá? Convivendo com o que a terra estava ali lhe oferecendo. Algumas atividades, elas são desenvolvidas, né, no campo e na cidade. E essas atividades, elas são diferenciadas. Então, a gente vai ter diferentes atividades, seja em relação ao trabalho, à profissão, ao lazer, ao transporte, à comunicação, à alimentação e à própria habitação. Então, se a gente pensar características, né, do trabalho, do lazer, transporte, do campo e da cidade. Por exemplo, qual o hábito de lazer no campo e o do lazer na cidade? Tem diferença? Tem.
Na cidade, o lazer, né? Você vai ali para um teatro, você vai a um shopping, você vai a um parque. No campo, esse lazer já é diferente, né? Eles já estão ali voltados a um contato direto com a natureza. Por exemplo, o turismo rural, que está tão em alta. O trabalho, né, ou a profissão também tem muita diferença, né, na maioria das vezes, das pessoas que estão no campo para as pessoas que estão na cidade. A própria maneira de se comunicar, os meios de comunicação também, eles podem, né, ter ali uma mudança. O transporte também. Transporte, aqui a gente pega o transporte público, né, a gente sai com o seu transporte particular. No campo, a tendência é que as pessoas se desloquem mais a pé, certo? Consequentemente, eu trouxe um quadro resumindo, né, o que é desenvolvido no campo e o que é desenvolvido na cidade. Então, por exemplo, na zona rural, a gente tem o chamado meio rural, na zona urbana, o chamado meio urbano. As principais atividades desenvolvidas no rural é a agricultura e pecuária. Já na urbana, a gente vai ter a presença de uma maior infraestrutura. Paisagem natural predomina na zona rural. Paisagem humanizada vai predominar na zona urbana. Habitação, como sítios, chácaras e fazendas. E aí a gente vai ver a diferença da habitação para a zona urbana, onde a gente já vai ter presença de casas, presenças de prédios. A zona rural, localizada fora desse centro urbano. A zona urbana vai apresentar aí uma maior oferta de emprego, tá? Área não urbanizada, baixa densidade demográfica, povoamento disperso, são características da área rural. Diferente de uma densidade demográfica maior, diferente de um povoamento mais concentrado que está presente na área urbana. Aqui é uma comunicação, né, bem interessante aqui esse quadrinho, onde ele diz o seguinte: Pedro, vamos comigo conhecer a cidade? Não, eu gosto é do campo. E lá tem alguma coisa bonita? Vamos. Eita, inverti, perdão. Aí ele começa: Pedro, vamos comigo conhecer a cidade? Não, eu gosto é do campo. Vamos, aqui não tem nada para fazer. Vou lhe mostrar muitas coisas diferentes. E lá tem alguma coisa bonita? Claro, vou lhe mostrar um shopping center, que é maravilhoso. Duvido que tenha coisa mais bonita que a cascata de água limpinha. Isso porque você nunca viu os parques, as praças, o cinema, o teatro, as lojas. Grande coisa! Você que nunca passou uma tarde pescando no Ribeirão, lá eu nado e pesco. Podemos brincar no computador, jogar videogame e andar de skate. Não sei não. Aqui eu posso tomar banho do rio, andar a cavalo, tratar das galinhas, tirar leite da vaca, viver livremente. Pedro, você só vai ver tudo isso se for comigo para a cidade. Aí Pedro responde: vou ficar por aqui mesmo, não troco minha vida no campo por nada do que você me disse. Então você vê a diferença, né, do modo de vida do campo e da cidade. Essa dinâmica que existe entre esses dois espaços, muito bem representado por esse quadrinho. E aí, vamos trazer um pouco do campo para a nossa casa. O que é que vocês acham? Né? A gente que mora aqui no centro urbano, muitas vezes, né, não conhece ali uma horta em casa, ou nunca, né, teve um estímulo para desenvolver essa horta em casa. E hoje eu trouxe, né, uma forma bem prática, simples, para ser desenvolvida uma horta suspensa no quintal da sua casa, por exemplo, no terraço da sua casa, na cozinha da sua casa, porque ela pega o quê? Espaços muito pequenos e utilizando-se de materiais recicláveis, né, onde a gente pode ali reutilizar a garrafa PET
né, que você utiliza na sua casa. Então, alguns materiais, né, que a gente vai precisar para fazer essa horta é uma garrafa plástica grande ou várias garrafas, vai depender do tamanho da horta que você queira desenvolver. Tesoura, né, com pontas arredondadas, que é para você ter aquela facilidade de furar, né, a garrafa PET para colocar o barbante. Terra, água e sementes de diferentes hortaliças. E aí você que vai selecionar qual tipo de semente que você vai querer cultivar na sua horta. Aqui eu trouxe, né, esses materiais que a lista mostra ali na tela para vocês. Garrafa PET de qualquer tamanho, eu trouxe aqui essa pequenininha para representar, mas também trouxe a garrafa PET já de um tamanho maior. Você tanto pode desenvolver a sua horta suspensa utilizando a garrafa nesse formato aqui, tá? A abertura. Então, se você pega uma garrafa PET de 2 litros, por exemplo, de 1 litro, ou essa aqui menorzinha, você vai fazer uma abertura e vai recortar para retirar essa parte, para ficar igual essa daqui, ó, onde eu já trouxe a minha, né, minha hortinha aqui, com algumas hortaliças, tá? De chá. Então, você que gosta de tomar um chá nesse período aí, né, frio, eu super recomendo trazer essa presença desses chás. Você pode também pegar a garrafa PET e recortar ela nesse formato. E aí você pode utilizar as duas partes, não vai desperdiçar nenhuma, além de contribuir para reduzir a quantidade de resíduos sólidos, né, nas ruas. Então, ó, pega a garrafa PET e corta ela ao meio. Você utiliza essa parte aqui mais afunilada, igual tá aqui, ó, na imagem. Você pode pintar a garrafa PET da cor que você desejar, decorar ela da maneira que você queira, e você pode utilizar também essa outra base. Tanto colocando barbante, né, para suspender ela, quanto também você pode pegar um prego. Agora, atenção, se tiver alguma criança, né, ajudando você, estudantes da EJA, ter o máximo de cuidado no manuseio, né, com a tesoura, com o prego, para não se machucar. O ideal é que o adulto faça essa parte para depois, né, a criança, o adolescente ali ajudar você a colocar essas estruturas, né, da horta no lugar que você queira. Então, você vai pegar, eu vou utilizar essa parte. Eu trouxe aqui, né, uma pazinha ali de jardim, mas se você não tiver, você pode pegar também com a mão ou com algum outro recipiente. Você vai pegar a terra, né, o adubo. A terra, o ideal que seja bem fértil, né? Então, essa terra assim de cor mais escura, ela já tem uma fertilidade muito boa. E você vai colocar essa terra no recipiente que você tirou, né, ali da garrafa PET, e vai colocar a quantidade que você queira. Vai utilizar a semente que você também queira plantar. Por exemplo, eu trouxe essa daqui que já está lá na minha hortinha de casa, mas eu trouxe aqui também semente de tomate. Então, ó, você pega aqui a semente do tomate e planta, coloca aqui, ó, faz um furinho aqui no solo, né, na terra, e planta essa semente de tomate. E é importante que você tenha essa manutenção dessa horta, sempre, né? Colocando água quando necessário, que é para estar sempre aguando a sua horta. Eu não trouxe furadinho aqui a garrafa PET para não sujar aqui esse ambiente. Mas lembrando que em casa é importante que você também, né, dê uns furinhos aqui na base da garrafa PET, tanto nessa quanto nessa parte aqui também, nesse modelo. Ou se você utilizar essa parte mais afunilada, você pode furar aqui na tampa, tá, da garrafa PET. Para quê? Para que a água ela seja
escoada, ela seja ali drenada e não fique acumulando, né, uma grande umidade nesses recipientes. E aí, você fazendo isso, a sua horta, ó, vai estar garantida. Você pode ter coentro, você pode ter cebolinha, você pode ter tomate, você pode ter chá, como por exemplo, cidreira, como por exemplo, capim-santo. Enfim, você que vai selecionar o que quer representar. E o nosso desafio de hoje está bem tranquilo. Eu mostrei como fazer, né, essa horta suspensa e o desafio eu gostaria que vocês enviassem, mandassem para a gente, você desenvolvendo a sua horta em casa. Então, faz um videozinho curtinho, né, da sua horta, como ficou, e manda para a gente, marca a rede social, né, @CEPA, aqui na Secretaria de Educação do Paulista, para que a gente tenha contato com essas atividades que vocês estão desenvolvendo. E aí, espero que vocês tenham um bom estudo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!